Bom dia, matriarcado, com um barulho de obra ao fundo, porque é o que... Ih, parou agora. Poder da imperatriz. Ela manda e o povo obedece. Daqui a pouco volta, né? Vamos nos iludir um pouquinho. Esperando a galera entrar pra gente começar essa live de um jogo aí, ó. Já voltou. Respeito nenhum. Pra gente começar essa live de um jogo muito maneiro. É um esporro, mas é um jogo bem maneiro. É um esporro porque o tarô não aguenta mais você se fazer de coitada. Ele não aguenta mais você repetindo esse sofrimento. Vai conhecer outros, cara. Bom dia, do Rio de Janeiro, Daniela. Vai conhecer outros sofrimentos, minha filha. Vamos parar, ó. Vamos parar de sofrer, pelo amor da deusa. Quando você assume um determinado reinado, quando você assume aquilo que você veio realizar, você assume aquilo que você tem de bom, que você tem de bom para levar adiante, para iluminar outras vidas, você, além de criar uma outra realidade para si, você faz diferença na vida de outras pessoas. Então, quando você negligencia isso, quando você não bota o teu brilho para jogo, para ele iluminar vidas, você não tá roubando só de si, não. Tu tá roubando da humanidade inteira, meu amor. O livro que você não escreve, o trabalho que você deixa de fazer, o projeto no qual você não tá acreditando, tudo, até a sua transformação corporal, ela pode inspirar outras pessoas. Então, assim, tem todo um reinado aí que não tá fluindo e que esse jogo intensamente feminino, seriamente feminino, tá dando uma chamada na gente pra gente transformar isso. Então a gente vira... Não, esse brinquinho é de Iemanjá, não é um brinquinho de Oxum, porque ele é prateado. Esse jogo, ele vem na sequência de um jogo masculino, né? Um jogo marcado pelo imperador. E aí olha que interessante, o Biden joga a toalha na semana passada e a gente vira para um jogo que traz a imperatriz no mesmo lugar em que o imperador estava no jogo passado. Então a gente está lidando com as potências femininas. E aí quando eu falo feminino, é o feminino que existe dentro de todo mundo, acessível para todo mundo enquanto simbologia, enquanto polaridade. Eu não estou falando de gênero. Se você é homem, se você é mulher, você vai essa semana, provavelmente, dar uma olhada, dar uma encarada na tua rainha. Aí, ó. Parece, né, essa porra aí. Tecnologia, idosos confusos com a tecnologia. Vai fazer calor. Eu tô de jaqueta, eu vou ter que ficar de sutiã aqui. Não que eu nunca tenha feito live de sutiã, né? É comum. Mas... deixa eu botar aqui pra ficar um pouco melhor essa altura. Essa altura aqui, ó. Eita, caralho. Bom, meu povo, é o seguinte. Eu perguntei isso pro pessoal do laboratório, e é o que eu geralmente ensino para as minhas alunas de tarô. E se você perceber alguém aí falando, você pode chegar e comentar, ó, isso aí é a Maria Gabriela que fala, tá? Vem roubar conteúdo aqui não. Bom, é o seguinte. Foda-se, né? Estamos na parte do foda-se. Foda-se mesmo. É o seguinte. Quando a imperatriz sai, quantas rainhas a gente tem no jogo? Quando uma imperatriz sai, quantas rainhas do tarô se fazem presentes no jogo? Se sair só a imperatriz no jogo, quantas rainhas a gente tem? Tempo.
Nós temos 5 rainhas. Nós temos todas as rainhas, as 4 dos naipes, e nós temos ela mesma, a rainha das rainhas. A imperatriz, ela representa a soma de todas as rainhas. Ela é aquela que governa, integrando todos esses reinos. É a senhora absoluta dos tronos. Ela é a Khaleesi. Então, quando ela sai, a gente tem que prestar atenção se ela está mexendo em algum dos tronos dela especificamente, ou se ela... Isso aqui, eu tenho uma cliente que é uma pesquisadora da cannabis, né? Então, uma vez ela foi lá em casa, ainda antes da pandemia, e eu perguntei para ela como era a cannabis, assim, no sentido espiritual da planta, né? No sentido alquímico, no sentido da medicina da planta mesmo. E ela falou, é uma rainha. Quando ela começa a perfumar, ela perfuma tudo. Ela é imponente, ela não consegue se esconder. Ela é uma imperatriz. E é por isso que na foto do tarô dessa semana a gente tem a imperatriz das plantas, aquela que bota o mundo no colo, que cura todas as mentes. Algumas mentes não se entendem com ela, né? Mas que ela é uma medicina, ela é inegável. Aquela que tem o poder de quebrar a indústria farmacêutica. Então, quando a rainha sai, quando a imperatriz sai, a gente tem todas as rainhas. Só que a gente tem que prestar atenção se o jogo está especificando, se ele está se referindo a um aspecto específico da imperatriz. E nesse caso ele está. Ele está mandando a gente trazer... Sentir o cheiro aí, né? Porque eu tô sentindo aqui, meus vizinhos vão sentir daqui a pouco. A gente tem que ver se a imperatriz está focando em algum aspecto dela, ou se ela está trazendo a totalidade do nosso reino mesmo. Nesse caso, a imperatriz sai dialogando com uma das rainhas. A gente tem uma das rainhas dos naipes sendo afirmada no sim do jogo. Tarja verde, adorei. E a rainha de paus, ela é o aspecto mais criativo da imperatriz. Ela é a Giovanna que tá aí, ó. Ela é a mulher que escreve. Ela é a grande artista. Ela é a mulher dentro de nós, a dimensão dentro de nós, mais capaz de criar qualquer coisa, porque é a dona da narrativa. Giovana, querida. Obrigada, Rony Ribeira. Acompanho desde 2016, você tá cada dia mais bonita. Obrigada. A idade, né? A idade tá chegando. Eu tô adorando a idade chegar. Quero que ela chegue mais. Tô achando muito maneiro envelhecer. Tem que cuidar da minha saúde pra eu poder envelhecer melhor, porque se eu continuar adiante assim vai ser foda. Paula, querida, um beijo. Ó, teu ateliê, já temos um retorno aqui, ó, o Bafão, vamos Bafão. O boy surtou e tô saindo da casa dele essa semana, voltando para o meu trono e minha independência. Sou modelista, costureira e artista. Me agarrei em tudo isso e vou recomeçar minha vida. Mulher, a rainha de paus é costureira. Tem um trecho do mito dela que fala especificamente sobre costura. Ela é uma grande artista, multilinguagens, mas ela é costureira sobretudo. Ela usa da costura para afastar a violência masculina. Olha que interessante. Mas a gente vai chegar lá. Bom, a imperatriz está saindo no porquê do jogo, na posição exata do imperador na semana passada. Então a gente tem uma virada mesmo, de um jogo masculino para um jogo feminino.
tá? Então, no sim, está sendo afirmado um aspecto específico dessa imperatriz. Para o nosso reino vir, a gente tem que trazer a nossa rainha mais criativa. Então ela faz com que você acredite nas suas ideias. Quais são as suas ideias que você pode, nesse momento, estar levando adiante a partir dos seus projetos, ou exatamente o contrário. Você não está conseguindo acreditar nas suas ideias e levá-las adiante. Tem alguma obra que precise vir ao mundo e você não está vendo, não está enxergando, não está dando o devido valor? Tem alguma ideia que te ocorreu e você não está apostando nela, mas ela poderia mudar tudo? Tem alguma habilidade artística sua que você não está botando para jogo? O que é que na sua dimensão criativa precisa fluir? E aí, para além da criatividade nesse sentido clássico, de você movimentar os seus dons, suas habilidades, tem também o seguinte: a criatividade como sendo a sua capacidade de formar a sua vida, de criar a sua vida. Quando a gente fala de forças criativas em simbologias, a gente está falando de criar qualquer coisa. Não é só vida profissional, não são só os nossos projetos. É o seguinte, é deixar a tua vida com a configuração exata que você quer. Então é a tua casa do seu jeito, é o trabalho, né, fluindo para você, é uma conexão forte com a sua saúde, com o seu corpo como instrumentos dessa atividade criativa. Então qual é a mulher que você está inventando? Qual é a pessoa que você está inventando em você? E aí tem uma coisa legal também. Se nós estamos criando vida, nós estamos falando de autoralidade. A gente está falando que você é capaz de criar o seu mundo do seu jeito sem ficar presa às referências que não são saudáveis, que não te fazem bem. Então talvez você seja a primeira da família a realizar uma série de coisas. Talvez você esteja criando um caminho diferente para as pessoas dessa família e por isso seja tão difícil você acreditar nos seus projetos, nas suas ideias. A Rainha de Paus pode ser um mestrado. Ela pode ser... nem que seja um projeto pequeno que você esteja lançando. Às vezes ele é importante para frente, para você conseguir soltar uma determinada criatividade, para você acreditar mais. Então, o aspecto específico da imperatriz que está sendo afirmado nesse jogo é a Rainha de Paus. Por isso, elas estão na posição do sim e do porquê do jogo, tá? Então, a gente afirma a Rainha de Paus no sim. E o que justifica a gente afirmar essa rainha, o que justifica esse jogo inteiro acontecer, na real, é o governo da nossa imperatriz. E aí a imperatriz é a matriarca. E a matriarca é o meu instrumento, é o meu objeto de trabalho, é o centro dos meus estudos. Na verdade, os dois grandes aspectos femininos do tarô, a imperatriz e a sacerdotisa, são, por excelência, o meu objeto de estudo. É por isso que o nome do meu livro é Bom Dia Matriarcado. E esse jogo é um esporro para mim, porque eu tenho uma relação muito difícil com esse livro, porque eu não sou mais esse livro. Ele me trouxe até aqui, mas tem coisas ali que eu não reescreveria, porque eu já sou outra pessoa. Só que eu tenho dificuldade, né, de soltar isso de fato, e essa dificuldade se arrasta por anos. Eu tô sendo muito franca aqui, eu preciso admitir isso na minha live mesmo, senão eu não consigo superar. Essa dificuldade se arrasta por anos, de eu não soltar de fato esse livro, deixar ele percorrer o caminho que ele quer percorrer, sendo que aquelas palavras que hoje talvez eu não escrevesse mais, elas podem ajudar outras pessoas, né? Catecismo da Maria O'Hara. Então, gente,
Não tô achando a última carta do jogo, mas ela tá em algum lugar. A gente vai, em algum momento ela vai aparecer. Peraí, tem mais carta aqui. É preciso acreditar naquilo que você tem a soltar mesmo pro mundo. Porque aquilo que você tá deixando de fazer tá deixando de iluminar a humanidade. Entende? Não é pretensão, não. Tá mesmo deixando de iluminar a humanidade. Porque 3, 4 vidas que sejam tocadas, uma vida que seja tocada pela sua capacidade criativa, por aquilo que você colocou no mundo, já faz toda a diferença. E a diferença que essas pessoas vão fazer. Entende? Então, tá tudo intensamente conectado. E a gente precisa enxergar as coisas dessa maneira, mais holística mesmo. A rainha de paus está no sim e a imperatriz no porquê. Entre essas duas, e também acima dessas duas, a gente tem as duas cartas de copas de mais intenso sofrimento. A gente tem... Apareceu outra carta que estava sumida. No não, o 6 de copas. No topo do jogo, o 8 de copas. São as duas cartas onde a heroína de copas está sofrendo muito. Aqui, ela está sofrendo porque ela acabou uma relação. Essa carta está no não, tá? E ela tem dificuldade de virar o disco. Para quem nasceu do ano 2000 para cá, quando não se vira mais o disco, ela tá com dificuldade de virar a página, vamos colocar assim, tá? Ela tava numa relação em que ela não podia ver o rosto da pessoa. Esse era o acordo, ou seja, é quando você tá numa relação e você não pode... Você não vê tudo do outro, né? Você vai descobrindo aos poucos, você vai ganhando ali, abrindo o Kinder Ovo, né? Bem aos poucos. E aí, um belo dia, ela foi ver o rosto dele, contrariando o que eles tinham, né, acordado. E ele percebeu e foi embora. Saiu voando, porque ele é um deus, e deixou ela se fuder caindo da sacada, porque ela é uma mortal. Então, no 6 de copas, ela volta pro mesmo precipício onde eles se conheceram. Eles se conheceram no precipício. Na verdade, no alto de um penhasco. Eu digo que essa carta é a Luísa Sonza no penhasco. O 6 de copas. Ela volta lá com esse buquê aqui, olha só, performando sofrimento legal mesmo. Ela volta com o buquê do casamento lá para esse penhasco e chora, 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 né? Como diz aquela música do Vai Se Tratar Garota. Então, ela só chora. É a carta da heroína chorosa. Ela tá sofrendo porque a relação chegou ao fim, ela se sente culpada e ela não consegue enxergar que até para ela recuperar essa relação, ela tem que dar um passo à frente. Ela não vai voltar como a gente não volta para a fase anterior. Ninguém volta. Você voltar com uma pessoa hoje não é voltar. É um recomeço. Então, qual é a carta que tira ela do 6? Não saiu nesse jogo, mas obviamente é o 7. No 7, ela procura Afrodite, ajoelha aos pés de Afrodite e diz o que ela quer. Eu quero amor do seu filho, aconteça o que acontecer. Eu quero lutar pelo amor do seu filho. Aí Afrodite ajuda ela e fode ela também, né? Porque dá pra ela uma sequência de provas que ela vai ter que ultrapassar pra ela se mostrar digna do amor desse cara. E aí, no 8 de copas, que está no topo do jogo, a gente lida com a prova mais difícil que a Afrodite deu a ela. Ela vai ter que ir ao mundo dos mortos. Ela não sabe se ela volta viva. Ela tá assim, no foda-se, não tem mais o que fazer. Eu vou ter que topar isso aqui. Ela tá num alto abandono, entendeu? Topa tudo por amor. Posso ir ao inferno por amor? Posso.
Tá livre? Quando que você tem hora? Tô livre, Afrodite. Pode dizer aí o que eu tenho que fazer. No 8 de copas, olha só, a escadaria que ela tá descendo. Ela tá descendo ao mundo dos mortos. Afrodite entendeu que essa heroína estava sofrendo tanto, que agora não era mais o departamento de Afrodite. Agora o departamento é de Perséfone. Perséfone é que vai dar um sacode nela para ela cair em si e enxergar que não tem porquê ela descer ao inferno por amor. Afrodite manda ela buscar um pouco da beleza eterna de Perséfone. E aí quem é a Perséfone? Perséfone é filha da deusa Deméter. Ela é aquela que nos dá as estações do ano. Ela é uma filha que era muito bobinha, muito protegida pela mãe, não saía, fazia porra nenhuma, presa em casa. A mãe protegia ela de todas as formas. E o tio era louco, apaixonado por ela. Mas aí não vamos moralizar não, porque os deuses se pegam, né, gente? Nos primórdios só tem eles, vão pegar quem? Então, Perséfone um dia vai colher flores à beira de um lago. E aí o tio sequestra ela. O tio passa com a sua carruagem sombria, porque ele é o diabão, né? Ele é o dono do mundo dos mortos. Ele é o dono do submundo, cara. O cara é gótico, tá ligado? Ele sequestra a sobrinha. Só que a mãe não sabe, não faz a menor ideia que a filha foi sequestrada. A mãe só nota o sumiço da filha e começa a procurar a filha por tudo quanto é canto. E de repente a mãe fica tão desesperada que a terra inteira resseca. Se a terra inteira resseca, o que a gente tem? O que a gente está vivendo agora no hemisfério sul? O inverno. Porque a mãe dela é a dona da terra. Ela é a senhora da fertilidade da terra. Então tudo que brota da terra para cima pertence a essa mãe. Tudo que rola da terra para baixo pertence a esse tio. Entendeu? Aí vamos lá. Essa mãe sai pelo mundo procurando a garota. Cadê minha filha? Cadê minha filha? Chorando, desesperada, a terra ressecando. E aí ela se depara com um garotinho que está tratando a terra com todo o amor do mundo. E aí ele percebe a chegada dessa senhora que está muito desesperada, trata ela muito bem. E ela fica comovida com a forma como ele trata, primeiro, a terra, porque ele é um lavrador, ele tá ali arando a terra, tá cuidando da terra e tá vendo que a terra tá ressecando e tá tentando fazer com que a terra responda, né, ao mundo dele. Papai do chão, adorei essa expressão papai do chão pra Hades, adorei. A gente tem também mamães do céu, inclusive tem uma mamãe do céu que é uma das deusas do mês. Bom, essa mulher desesperada, a dona da terra, chega pro garotinho e fala: eu tô procurando minha filha desapareceu, você viu a minha filha, ela é assim, assim, assim. E ele fala: peraí, eu vi uma moça que tava numa carruagem, pendurada na carruagem, ela foi tragada para dentro da terra junto com essa carruagem, foi mais ali na frente. E aí a Deméter entendeu tudo. Se a carruagem foi tragada para dentro da terra, só poderia ser a carruagem do deus Hades, irmão dela, tio de Perséfone. Só que a Perséfone não tinha esse nome ainda. O nome da Perséfone era Coré, que significa menina, garota. É uma não iniciada, é uma Abiã. E aí o cara leva ela lá para baixo e aí fudeu, ela vai ter que acionar os outros deuses, os irmãos, né? Aciona a Hécate, que é a dona lá do submundo, né? Da porteira do submundo. Hécate faz todo o diálogo ali para essa garota ser resgatada. Só que como Hades, ele tá muito afim da garota mesmo, ele queria envolver a garota, seduzir a garota, ele faz ela comer
sementes de um fruto, de uma fruta muito sedutora mesmo, que é a romã. Pela lei do submundo, e ele sabe disso, porque ele é a lei, quem come qualquer coisa lá embaixo não pode voltar assim não. Então tem que rolar uma super negociação para essa garota voltar pro reino da mãe dela. E aí ele fala o seguinte, olha, ela vai ter que passar um tempo com você e um tempo comigo aqui embaixo. Todo ano, ok? A mãe, não tendo solução, aceita. E aí a filha volta. Só que a filha volta gótica suave também. Ela volta toda de preto, pombagiríssima, com uma rosa vermelha na cabeça. Mãe, agora eu sou a rainha do submundo, casei com meu tio. E a mãe não pode fazer nada. Mas a mãe fica tão feliz porque essa filha volta para a companhia dela, que a terra toda volta a florir. E a gente tem o degelo. Então a primavera é formada pela felicidade dessa mãe. O inverno é formado pela tristeza, pela saudade, pelo desespero dessa mãe. Então a gente tem o período das sombras, que é quando a filha está lá embaixo, e a gente tem o período da luz, quando a filha está aqui em cima. Por que essa filha vai lá para baixo, cara? Porque se ela é a filha da mãe terra, ela representa a semente, meu amor. Tem que morrer para germinar, né? Gilberto Gil. Portanto, de tanto descer ao inframundo e voltar, essa mulher, essa deusa, Perséfone, é uma autoridade em descer ao mundo das sombras e voltar. Ela é uma autoridade em descer ao oculto e voltar. Quando você vai para terapia, você está se encontrando com Perséfone. Quando você vai para o terreiro, você está se encontrando com Perséfone. Quando você consulta o oráculo, você está se encontrando com Perséfone. Você está se encontrando com a máxima sabedoria, que traz os tesouros que estão ocultos para a luz da nossa consciência. É ela quem te dá os insights. Por isso que dentro do tarô mitológico, as autoras, que são duas astrólogas, duas analistas junguianas, elas trazem muito acertadamente a figura da sacerdotisa como Perséfone. E aí a Psique, a nossa heroína que representa a alma humana, está descendo ao mundo dos mortos, onde a Perséfone reina ao lado do deus Hades. Ela está descendo porque ela quer o boy de volta e Afrodite mandou ela descer se ela quiser mesmo esse boy de volta. Só que para tu descer o inferno, tu tem que estar muito maluco. Ela tá muito doida. Ela tá muito perdida. Tá fodida de amor. A gente desce ao inferno por vários motivos. Quando você adoece, isso é descer ao inferno. Quando você tá numa situação de vida muito difícil, é descer ao inferno. Quando você se apaixona e quebra a cara, isso é uma descida ao inferno. Rompeu com uma amiga, situação de luto, desceu ao inferno. Mundo dos mortos, perdeu alguém, perdeu algo importante, um vazio se abateu, sofreu um grande baque. A vida não pode continuar como estava sendo antes, alguma coisa foi gravemente ferida. Então ela está descendo numa imagem de autoabandono. Tá tipo assim, ai meu Deus, foda-se, não tem mais o que fazer mesmo. Né? Aquela coisa do tô no inferno, abraça o capeta. No caso, abraça a mulher do capeta. Né? Eu chamo Hades de diabão, como eu chamo aqui a Psique de Songamonga, nessas duas cartas, mas não é por
É por amor, é por intimidade com a simbologia, né? Respeito demais essas simbologias. Elas estão muito presentes no meu cotidiano. Inclusive esse movimento de descida às sombras e voltar para a luz, a gente passa por ele muitas vezes na vida. Qual é o meu grande objeto de estudo? Como é que a gente mapeia esse inferno interior? Como é que a gente chega a uma determinada relação com as nossas sombras, que a gente consiga se localizar e voltar mais rápido, e voltar com mais facilidade, ou aproveitar melhor a mensagem que tem para extrair desse descido ao inferno, a mensagem que Perséfone está nos trazendo, para a gente voltar maior, voltar mais forte, voltar grandona e assumir o nosso trono na luz. O movimento de assumir o nosso trono na luz, se a sacerdotisa é a descida ao mundo das sombras, assumir o nosso trono na luz é isso aqui, ó. É a carta que vem depois da imperatriz, da sacerdotisa. É a imperatriz do tarô. A sacerdotisa e a imperatriz, portanto, são os meus maiores objetos de estudo dentro do tarô. Literalmente, ouvindo a palavra da mãe, gatona, porque a imperatriz está nesse jogo. Bem, vocês veem que minhas cartas estão meio manchadas, né? Porque é batom, maquiagem que derrama em cima, né? As cartas circulam pela casa toda, leva ela para todos os cômodos. É assim, é uma relação muito íntima com as cartas. Mas mesmo elas estarem manchadas, eu não foco nisso. Quando eu vou escolher, eu cismo com aquela carta ali e pego ela. Então não tem a ver com tá marcada, não tá marcada, né? Senão eu tiraria a imperatriz todo dia, porra. O que eu mais quero é a validação para tudo que eu tô fazendo na minha vida. Bom, o nome do meu livro é uma referência, faz referência às matriarcas do tarô. Bom Dia Matriarcado. Ele fala sobre... Ele traz todas as coisas que eu escrevi, na verdade uma seleção, das coisas que eu escrevi para mim mesma durante anos, para eu me retirar de lugares de dor, principalmente os lugares mais comuns para as mulheres: família, relacionamentos, ser invalidada, inferiorizada diante da sociedade. Tudo que eu precisava me dizer, tirar essa voz de dentro de mim e dizer a mim mesma, me fazer escrever, me fazer ler, que eu poderia, né, não ficar naqueles lugares destinados a nós pelo patriarcado, que eu poderia escolher o meu lugar. Todas as coisas que eu escrevi sobre isso estão reunidas nesse livro. Quer dizer, uma super coletânea desses textos. Só que eu vivi cada palavra. Eu vivi cada coisa que eu escrevi. Tinha época que eu tava maluca por causa do um boy. Eu falava, isso não vai ficar assim. Eu vou escrever pra mim mesma e eu vou mudar essa narrativa. E eu vou ajudar outras mulheres a ouvirem a si mesmas e saírem desse ciclo de sofrimento. Então, dentro de mim, também fui em busca de uma autoridade do trânsito luz e sombras. Tanto que o nome do meu livro é Um Amanhecer. É um momento que você sai das sombras. Só que como é um amanhecer coletivo, todas nós estamos abrindo os olhos e nos levantando. O título é Bom Dia Matriarcado. Eu preciso falar desse livro aqui hoje, porque eu tenho muitos problemas com ele. Eu tenho muitos problemas com ele porque no ano em que eu lancei o financiamento coletivo dele, eu sofri um golpe. As mulheres da minha família sofreram um golpe muito sério do masculino familiar. Um dos homens da minha família foi preso. E eu fiquei fodida. Eu fui praticamente despejada. No ano que você vai realizar o seu sonho, tem noção? Aquele masculino que sempre te atormentou faz uma merda tão grande que te rouba de novo o protagonismo da tua vida.
Essa é a razão pela qual eu tenho tanta dificuldade em lidar com esse livro. E aí, no ano seguinte, 2 mulheres muito fodas, a Marília e a Priscila, me ajudaram. E eu consegui trazer esse livro. Sem contar que na minha primeira tentativa de publicar, eu ainda tive um BO com os homens. Eu ia publicar com uma editora de homens. E eu entendi, cara, não é isso. Não é isso. E eu fiz de modo independente com 2 mulheres, mas eu não sei o que precisa. Eu não sei o que precisa fazer para botar de fato o livro no mercado. Eu não sou uma autoridade nisso, eu só escrevo. Então ele ficou capenga, porque quando ele foi lançado entrou a pandemia. Aí, meu amor, fudeu. Então, ele ficou nas sombras, ele tá meio nas sombras, as pessoas procuram, eu tenho 300 exemplares em casa para vender. Eu tô sentada em cima desse dinheiro, dessa obra, dessa palavra. Ele tem que ir pro mundo, eu tenho que deixar que ele vá, mas eu não consigo ainda, entendeu? Esse jogo é um super puxão de orelha, ele poderia estar ajudando as vidas de muitas pessoas. Eu já tenho a sequência dele. Eu já tenho livros que se desdobram dele. Mas às vezes é isso. Às vezes você realmente se entende a partir da segunda obra. A primeira às vezes é trágica mesmo. É difícil. A Rainha de Paus é essa força criativa em você. E eu escrevo compulsivamente. A coisa mais... Ao lado das cartas é a coisa mais verdadeira da minha vida. Eu escrevo todo dia, eu lido com a palavra o tempo todo. Meu trabalho é extrair as melhores palavras possíveis diante daquela simbologia para que aquela pessoa escute e faça a transformação que ela tem que fazer na vida dela. Então, encontrei sim dentro de mim essa autoridade em descer as sombras e voltar para a luz. Ver um ser humano descer as sombras e dizer a ele que ele precisa ouvir para ele voltar para a luz. Mas monetizar isso não é fácil. Eu preciso querer ganhar, querer receber. E para querer ganhar, querer receber, tem que ir na contramão também de uma herança familiar muito pobre. Eu sou a primeira intelectual da minha família. Então, deixa eu fazer só uma pausa aqui para eu reorganizar os pensamentos e voltar para a leitura. Vou dar uma lida no que vocês escreveram, tá? Eu conto coisas muito sérias aqui, porque senão eu vou ficar maluca. Se eu posso escutar coisas tão sérias das pessoas, vocês podem ouvir de mim também, né? Doente de amor, procurei remédio na vida noturna. Mas isso aí também é safadeza, né? O nome disso também é Lapa. Circo voador. Gente, mês que vem, quem é do Rio de Janeiro ou quem vai estar por aqui, final do mês, show da Manhana no circo, hein? Minha amiga Ana Cláudia Lomelino vai fazer o showzaço. Manhana canta JG. Ela canta João Gomes e João Gilberto. Eles fizeram versões de João Gilberto em piseiro. É sensacional o show. Além do figurino e o cenário, que é tudo dela. A Manhana é uma super artista multilinguagens. Então, quem quiser assistir esse show, tô divulgando. Vamos lá, vamos lotar. Ela não pediu não, eu faço com amor, com carinho por ela. Quando eu ainda não sonhava em lançar um livro, ainda fazia direito, ainda estava toda enrolada, a Ana pediu textos meus para ler no palco. Manda aí tuas coisas, quero ler teus textos no palco.
aqui a minha rainha de paus, ajudando a rainha de paus de vocês, porque vocês têm que acreditar nela. Imagina que sociedade linda formada de mulheres que estão acontecendo. A gente tem o direito de acontecer, a gente tem o dever de acontecer. E também para os homens de mente criativa que estão aqui me ouvindo, tragam a criatividade de vocês, inventem uma outra masculinidade menos violenta, que honre mais o feminino, que honre mais o útero do qual vocês vieram, do qual todos nós vieram. Nós precisamos de vocês também, para a gente conseguir diminuir essa violência no mundo. A teoria feminista diz que a gente só consegue pensar realmente que o mundo está mudando para as mulheres e para as crianças quando a gente tem as estatísticas mudando. Só diante de estatística. Então não é uma atriz da Globo, né, engordar 3 quilos e falar que não, precisamos romper com os padrões de beleza, entendeu? Dói, todas sofrem, todas são avacalhadas, né? Imagina o quanto a Paola Oliveira, que é uma mulher padrão, sofre. Porque ela não pode ser 3 centímetros maior do que ela é. Mas é uma dor que fica muito mais visível do que aquela outra mulher que não consegue passar na roleta do ônibus, né? Essa dor fica invisível. Porque só se fala na dor da Paola Oliveira. Não é uma crítica à Paola, ao jornalismo. Né? Esse jornalismo escroto de celebridades. Assim. Sempre exercendo o controle dos corpos sobre as mulheres através desses ícones. Mas eu quero voltar para cá. A gente vai lidar com isso, com os temas ligados ao feminino. A gente pode ter uma reviravolta de mulheres. Eu pensei na Isa, mas a gente pode ter uma reviravolta de mulheres que desceram ao inferno, que são autoridades em passar por altos e baixos, que sofreram, né, e estão aí voltando. Eu pensei nas 2 mulheres cotadas para assumir o lugar do Biden na disputa. Pensei na Kamala e na Michelle Obama como, respectivamente, a Rainha de Paus e a Imperatriz. A Rainha de Paus, né, é a primeira. É a mulher ali criando, sozinha, singular. A Imperatriz, também como a companheira do imperador, daquele que também já foi um chefe de Estado, que é a Michelle. Pensei nelas 2, como o cenário mudou, agora é o feminino. Mas me preocupo também, porque tem uma descida às sombras aqui nesse jogo. Essa descida às sombras, na verdade, é o que a gente tem que decifrar, que entender, que ouvir de psique, que é o 8 de copas no topo do jogo, tá? Então a heroína de copas está em 2 momentos de imenso sofrimento, de descida às trevas, no não do jogo e no topo do jogo. E elas estão, essa mesma heroína, nessas 2 facetas, nesses 2 tons de tragédia, né? De fudida, 2 tons de fudida. Nesses 2 tons, ela está ladeada por 2 tons de um feminino muito poderoso, que acredita nas guinadas, acredita que é capaz de criar sua vida, assume o seu trono com muita força. Pode ser que surja algum escândalo relacionado a elas 2, ou a uma delas 2.
Tô me referindo às presidenciáveis, tá? Norte-americanas. Mas assim, isso aqui é um comando, é uma ordem, olha só. Pra você trazer essas duas aqui, cara, a gente não tolera mais, não suporta mais você ficar nesses lugares de sofrimento sempre. Nem nesse sofrimento aqui que acha que não tem escolha, que fica sempre remoendo o passado, é a heroína chorosa que não se acha capaz de virar uma página, presa demais a uma versão anterior, que seja, sofrendo pelas mesmas coisas. A gente não suporta mais essa, e a gente também não pode suportar mais aquela heroína que vai a um extremo, a um autoabandono, a uma autodestruição, para então ela voltar do fundo do poço, encontrar com a Perséfone interior, encontrar essa sacerdotisa, essa voz forte dentro dela e voltar do fundo do poço, voltar para a luz. Não suportamos mais elas. Você vai ficar sempre repetindo os mesmos sofrimentos, ou você vai ficar naquela onda de ir ao inferno para depois voltar e entender que você tem escolha, que você pode fazer diferente, que você pode se dar uma segunda chance. Você precisa mesmo chegar a esses extremos de si, cara, sempre? Tá cansado, não? Tá cansado, não? O tarô tá, pra caralho. O tarô tá cansado. Então ele tá trazendo, assim, de uma maneira muito desenhada, essa coisa do chega, vamos dar um descanso do trânsito, luz e sombras, vamos aprender a reinar um pouco na luz? Só que eu preciso que você tenha coragem de sair daí. Eu preciso que você entenda o que está faltando você entender para você não descer mais a esse inferno. Eu preciso que você entenda o que você tem que entender para você aprender a virar uma página e realmente assumir teu trono na luz, porque a gente precisa que você faça um monte de coisa, cara. A espiritualidade precisa de você. Você não tá aqui porque você é super cética. Eu te leio. Você tá aqui porque você quer o olhar de uma pessoa que tá familiarizada com esses temas, que ele é o simbólico, tá o tempo todo pensando nisso. Quando vocês vêm, de certa forma são todas um pouco psique. Mas eu enxergo essa Perséfone de vocês, é o que vocês vão botar em prática nesse mundo. Eu enxergo essa imperatriz, essa Deméter de vocês, que é aquela que vai fazer florescer um novo tempo, a primavera. A gente está produzindo aqui uma primavera também. É claro que esse é um jogo que está acontecendo no momento de aprofundamento do inverno. Então essas simbologias, elas estão mais acirradas, mais latentes no inconsciente coletivo. Elas vão reverberar nas nossas vidas. E aí, se a gente toma coragem de dar um passo à frente, de entender o que a gente tem para entender com essas sombras, para voltar, a gente precisa estar sempre indo aos mesmos abismos interiores. Tem outros, né? Tem outros sofrimentos até pra gente descobrir. Olha que legal, você que gosta de sofrer, eu também, né? Eu adoro sofrer em espanhol, eu descobri isso mesmo. Sofrer em espanhol é maneiro. Você não precisa ficar descendo sempre dessa forma. Não precisa ficar sempre, sabe? Precisa, sim. Já deu, cara. Vamos levantar. Levanta-te, Lázara. Porra, Lázara. Vamos sentar, cara. O mundo tá aí, ó, brilhando. Primavera vai chegar. O inverno ainda dá pra dar uma sentada quentinha. Compra uma mantinha nova. Aqui meus gatos, cada um tem a sua manta. Tem a minha manta, que eles têm que ficar fofando, né? Vamos viver, mulher. Caralho, vamos trazer esses pensamentos, essas ideias, sua luz, seu brilho pro mundo. A Rainha de Paus também é uma mulher de fogo, né?
ela é um ingresso do Sol em Leão. É um trono, há um convite a exercer o nosso trono, a brilhar, sentir o prazer primeiro de brilhar a sua luz para o mundo, porque quando você se dá um descanso dessas trevas, quando você volta para sua vidinha ali, ó, fluindo, gostosa, quando você acontece no seu trabalho, acontece nos seus estudos, acontece no seu negócio, sabe? Você sente prazer também, por que você está adiando? Esse orgasmo, cara, em nome às vezes de outro, que é perfeitamente substituível, sabe? Vamos trazer a leonina interior. Vamos trazer a mulher que confia no seu taco. A pessoa que confia no seu taco. A Tiffany do Vai Dar Namoro. Quem aí assiste Vai Dar Namoro é sensacional. Deixa eu passar aqui um pouco. Vamos lá. Tem uma coisa muito legal sobre essa rainha de paus que eu quero dizer. Mas deixa eu dar uma lida aqui. Juliana, que lindo. Seu livro está me ajudando muito a atravessar uma separação. Obrigada por ele, obrigada por você, obrigada por falar dele. Ai, cara, obrigada. Eu vou deixar ele pro mundo, eu vou deixar. Aí, ó, 29 Natálias. Você se entende a partir da segunda obra, a primeira é trágica mesmo. Essa frase descreve minha história no mestrado. 1 foi trágico, não concluiu. 2 que estou concluindo agora começa a me entender. Às vezes é isso, processo iniciático mesmo. Mulheres acontecendo, tá? Então, bastante coisa. Ah, então. Porra, Lázara. Tem uma coisa sobre a Rainha de Paus, que é o seguinte. Dentro do tarô mitológico, ela é Penélope, que é a mulher que esperou o seu homem durante 20 anos. Ela tinha acabado de dar à luz, espera o seu homem durante 20 anos, ele voltando da guerra. O nome dela é Ulisses. E Ulisses é muito bom, né, cara? Ele é um guerreiro, um herói que é genial na guerra. Então ele não podia faltar a guerra de Troia. Ele tentou tudo pra faltar, porque ele tinha acabado de casar com a Perséfone, cara. Desculpa, olha o ato falho. Ele tinha acabado de casar com a Penélope. Penélope é ruiva, vocês estão vendo? A Penélope é de fogo. Ela tem uma parada com o vermelho. Alguém aí assiste Bridgerton? Quem aí vê Bridgerton? A personagem principal se chama Penélope. Ela é ruiva. E ela é uma escritora que espera o seu homem voltar. Ele foi conhecer o mundo e depois ele voltou para ela. Então, eu tô a fim de fazer a mitologia em Bridgerton. Uma série de vídeos. Tô vendo aí se é possível. A Penélope, do tarô mitológico, é a heroína grega que se casa com Ulisses. E eles têm um filho, que é o Telêmaco. Só que quando o Telêmaco tá para nascer, tá ali nascendo, acabou de nascer, o Ulisses é convocado para a Guerra de Troia. Então ele vai. Só que primeiro ele tenta dar uma de maluco para os seus companheiros de batalha não deixarem ele em paz. Ele tenta fingir que ele tá doido, enfim. E aí não cola pra ninguém. O Ulisses é sensacional, ele é muito inteligente, ele ia dar um jeito de fugir da guerra, né? Só que a guerra, ela foi declarada pelo irmão do Ulisses. Então o Ulisses não podia faltar. Ele não podia ficar com a mulher com quem ele acabou de casar, entendeu? E aí a Penélope fica cuidando do reino por Ulisses. E cuidando, sendo mãe, administrando aquela propriedade imensa
e ao longo dos anos teve que lidar com o assédio dos príncipes das cidades vizinhas que queriam que ela decretasse o marido como morto. Então, primeiro, ela usou uma estratégia para despistar esses príncipes. Ela sabia que Ulisses ia voltar. Ela confiava nele. Eles eram geniais, cada um na sua linguagem. Tanto que o Ulisses está dentro do tarô mitológico como o rei de espadas. Aí a Penélope disse o seguinte: eu só vou escolher um novo pretendente quando eu terminar de costurar uma mortalha para o meu sogro. Ela estava costurando lá uma mortalha para o sogro. Só que à noite ela descosturava. Então ela multiplicava o tempo. Ia dando tempo de Ulisses chegar. E aí um dia ela foi pega. Descobriram que ela fazia isso. Ela foi pressionada. Não, agora você vai ter que decretar que Ulisses morreu. Declara teu marido como morto. E escolhe um príncipe para você casar. A gente não aceita mais você ficar enrolando a gente. E aí ela faz o seguinte: tá, então eu vou ter uma outra ideia. Ela é a mulher das ideias, ela é genial. Como é que essa mulher passa 20 anos esperando um cara? Que relação doida que ela tem com o tempo? Ela é uma artista. Ela costura, ela escreve, ela canta, ela toca instrumentos. A Penélope é genial. Ela teve uma outra grande ideia. É com as ideias que ela ocupa o espaço dela, que ela governa. É com as ideias que ela ocupa o vazio da ausência de Ulisses. É a mulher e a sua solitude. É a mulher concentrada no seu fazer. Ela não é só a mulher que espera. Ela é a mulher que costura porque ela tem uma intimidade com o tecido do tempo. Muitas vezes saiu a Rainha de Paus e eu joguei pra uma moça que é costureira. Sei lá, acho que umas 4 vezes já. Tem outras costureiras também. É engraçado que assim, ela é sempre uma pensadora, uma artista, uma intelectual, uma mulher muito criativa, mas quase sempre são as costureiras, engraçado. A Penélope estabelece um torneio. Ela diz para os príncipes o seguinte: se vocês conseguirem usar o arco e flecha do meu marido, eu caso com vocês. Aquele que conseguir usar primeiro. Só que ninguém usa as armas de Ulisses assim. Ele não é o maior, a maior autoridade em guerra da Grécia Antiga à toa. Ele é o cara que resolve as guerras. Ele é o cara do presente de grego. Ele é o cara que consegue sair de todas as batalhas. Ele quer voltar para casa. Ele passa 20 anos tentando voltar para casa. Primeiro em batalha, metade desse tempo em batalha e metade desse tempo voltando para casa. Então essa mulher tá apostando que esse cara vai voltar porque ele é genial. Ele vai dar o jeito dele. Mas é claro que não é qualquer pessoa que vai chegar e vai conseguir usar a arma desse cara. Ele é muito bom nisso. Então, os príncipes começam a se matar para tentar encordoar o arco do Ulisses. E aí, chega um cara e começa a tocar detalhes do Roberto Carlos. Chega um cara, um mendigo. Esse cara consegue usar o arco e flecha e os príncipes ficam assim: fudeu. Esse cara vai pegar a rainha, ele vai casar com a rainha. E agora? Só que o cachorro chega, sente o cheiro do dono. Ulisses está voltando da guerra, meu amor, tá? Tomou-lhe um banho de loja e foi viver o quê? A sua segunda lua de mel? Não.
Teve que passar um tempão ainda matando esses caras, tirando, expulsando eles do reino, porque esses príncipes ficaram furiosos. Tá bom? Ele ainda batalhou depois de chegar em casa. Mas a gente tá aqui para falar da Penélope. Dessa mulher que se sabe muito pouco dela em mitologia. Eu preencho com os detalhezinhos que eu tenho. E penso, sou levada a refletir no porquê que uma mulher é capaz de passar tanto tempo sozinha. O que nos conduz à nossa solitude? Que paixão é essa interna pelo nosso mundo que permite que a gente fabrique a nossa vida ali, protegida desses territórios de sofrimento, dessas batalhas intermináveis? O que faz você ficar com tesão em você mesmo e nas coisas que você pode realizar? Como é que você nutre essa... Como é que você alimenta essa chama? É uma mulher de fogo. E aí, eu falei pra vocês que a Penélope de Bridgerton é a ruiva, né? Então, nossa personagem também, porque tem uma história do nascimento dela. Pássaros vermelhos salvaram ela. Salvaram essa criança vermelha. Ela foi abandonada pelo pai. O pai não queria que nascesse uma menina. E os gregos faziam isso mesmo. A maioria dos heróis, heroínas, no nascimento tem uma história bizarra. O Édipo, por exemplo, tem uma história bizarra de abandono. Tem a Atalanta. O pai entregou a Penélope para morrer à beira de um rio. Aí quando ele tá conseguindo voltar, se afastar um pouco da margem, né, voltar, ele simplesmente vê a seguinte cena. Pássaros vermelhos pegam o bebê e carregam ele de volta para a margem. E aí o pai entendeu que era um sinal dos deuses. Aquela criança deveria ser realmente uma coisa de outro mundo. Então ele passou a respeitar a filha. Eu gosto tanto dela. Ela é a mulher mais criativa dentro de você, a pessoa mais criativa dentro de você, traz ela. É uma nuance diferente do mago. Há uma concentração na Penélope. Há uma... Tem também um lado difícil dela. A gente espera demais para as coisas acontecerem. É uma mulher muito íntima do tempo. Ela funciona num tempo que é muito dela, que não é o tempo que o mundo cobra dela. Então as mulheres muito criativas também, elas vão ter essa singularidade na relação com o seu tempo e seu mundo. Seu tempo, né? São as procrastinadoras. São... na relação com o próprio tempo, com o próprio espaço, né, com o próprio mundo. Muitas vezes mulheres bagunceiras, aquelas que tendem a uma determinada desordem, uma forma de povoar o espaço, ocupar o espaço, acumular. É muita informação, é muito tudo. Eu sou assim, mas eu tô aprendendo a colocar esse mundo em ordem, fluindo e descobrindo como isso é prazeroso também. Porque eu cheguei a um limite da minha bagunça que me fez muito mal. Que me fez perder saúde, dinheiro, autoconfiança. Então agora eu tô botando uma determinada casa em ordem. E a gente tá sempre botando, né? Só que eu descobri que eu não preciso mais chegar a esse extremo aí do descido ao inferno. A coisa ficar insustentável. Tu precisa? Pra agir, fazer o que você precisa fazer por você. Você precisa chegar a esse extremo? É o 8 de copas no topo do jogo. Quando você descobre que você não precisa mais, a psique interna te conta. A gente tem uma outra carta muito boa, que é o 3 de paus. O 3 de paus é aquele herói do fogo no cu, que, orientado pelo oráculo,
O oráculo mandou ele era um herói pronto, ele foi consultar o mestre consultou o oráculo, ele perguntou pro oráculo: oráculo, o que eu faço da minha vida agora? Eu sou um herói pronto, eu atingi a maioridade, eu sou criado aqui pelo meu mestre, né? Ele é teoricamente um órfão. Na verdade, o pai dele entregou ele para o centauro Quiron criá-lo, porque ele estava ameaçado de morte. O tio Pélias estava mandando matar todas as crianças que nascessem, com medo da criança vir tomar o trono dele. Então ele foi criado pelo centauro, chega à maioridade, consulta o oráculo do centauro e descobre qual é o caminho que ele tem que seguir. Ele tem que voltar lá naquelas terras que o tio tomou do pai dele. Ele tem que voltar lá para tomar o trono do tio. Como o oráculo falou para ele: olha, esse é o seu destino, você vai ter que voltar lá na terra onde você nasceu. Seu pai provavelmente já morreu. E você vai ter que tomar o trono que seu tio tomou do seu pai. E lá começa a sua aventura. O mestre fala isso para ele. Como ele está orientado pelo oráculo, ele confia, ele aposta, ele acredita no oráculo, ele vai. Ele só vai. Ele se enche de coragem e vai. E por isso ele é um herói de fogo. Ele manifesta as ideias. Ele é um herói do reino dessa rainha que está sendo afirmada. A rainha está trazendo um trecho do naipe dela, um pedaço do naipe dela para te dizer: eu estou te garantindo isso aqui. Se você colocar em ordem sua força criativa, eu estou trazendo para você essa facilidade aqui. Eu vou te dar um sinal de que o teu caminho é por aqui mesmo. Ele acredita no oráculo, ele vai lá tomar as terras do tio. Só que ele vai todo armado. Quando ele chega lá, ele encontra uma facilidade inacreditável. O tio se ajoelha aos pés dele e fala para ele: toma a coroa, não vou brigar contigo. Ele tá recebendo ali, ó, ele tá com a mãozinha assim já, ó, ele já quer, né? Não quero só coroa, passa o pix também. Quero essa porra toda aqui. O tio já tá avisado pelo oráculo também que ele ia chegar e tentar tomar o trono. Então o tio facilitou a sua própria vida e facilitou a vida dele. Ele falou: então vamos negociar. Eu passo as terras para você. Não me interessam essas terras. Só me interessa o seguinte: existe uma relíquia que pertence a esse reino e que não está aqui. Está em outro reino. É uma relíquia dos deuses que dá poder àquela terra onde ela está. Eu só quero que você traga isso para mim. Eu vou continuar vivendo aqui mesmo? E aí ele fala: tá bom, então eu tenho que ir a um outro lugar, um outro reino para buscar essa relíquia, é isso? Aí você passa o reino para mim de boa? Aí te fala: eu passo para você, né? Faço a transição de governo pacificamente. Como ele é o herói do fogo no cu, e como o mestre disse para ele através do oráculo, ou melhor, o oráculo disse para ele através do mestre: você vai para lá, tomar as terras que seu tio tomou do seu pai, e lá começa a sua jornada, a sua aventura. Então ele primeiro precisava se reapropriar de uma coisa que foi usurpada dele, um bom legado familiar, uma boa herança de família a qual ele tem direito sim, uma reparação de um dano. Primeiro ele precisava disso, para depois ele ir lá viver a sua aventura. Para ele pegar essa relíquia numa ilha, ele juntou outros heróis, chamou a galera. Tô chegando na Coab para curtir minha galera. Ele chama a galera constrói um barco e eles vão buscar essa relíquia. Mas esse herói, nessa cena aqui, ele tá recebendo uma coisa que é dele por direito, que ainda não tá aqui. É uma promessa, ó: o destino tá negociando com você, eu te dou. Vai lá, tá aqui, vou facilitar pra você, vem por aqui. Ele chegou todo armado e encontrou uma facilidade surreal, cara. Isso é o momento em que você se enche de coragem de ir lá cumprir o seu destino. O oráculo te deu uma ideia, você vai lá manifestar uma ideia, um insight que você teve, o sentimento de que é por ali. Você aposta em um clarão que veio para sua mente. Muitas vezes isso é um projeto.
É uma ideia na qual você tem que apostar. É você permitir que a criatividade se manifeste. Aposta nisso e vai, que quando você tira da sua cabeça, você começa a perceber que ao teu redor o caminho vai se facilitando. É sobre isso que a carta fala. É quando o caminho sinaliza pra gente, ó, é por aqui mesmo. Ele só precisa da sua coragem. Então, orientado pelo oráculo do mestre, ele vai lá tomar o seu destino e ele recebe sinais do seu destino de que é por ali mesmo. Essa é a imagem da carta. Como essa carta vem depois de uma carta muito difícil, que é o 8 de copas, que é a nossa constante descida ao inferno, da qual esse jogo está reclamando, esse jogo está dizendo pra gente o seguinte, que a vida quer da gente coragem. Se você ousar romper com esse ciclo de sofrimento, de descida ao inferno, de se levar a uma situação extrema, destrutiva, se você perceber, através da sua força criativa, da Rainha de Paus e da Imperatriz, que você não precisa ficar nesses lugares difíceis, né, do ficar tanto olhando para trás, presa a essa pele anterior no 6 de copas, ou descendo constantemente ao inferno para encontrar essa Perséfone interior, para ver se ela te diz alguma coisa e você volta a si. Se você rompe com esse ciclo de sofrimento, com base na sua força criativa dos tronos, das rainhas, você vai ver que talvez não seja tão difícil assim. Que às vezes o seu ato de coragem, de apostar nessa ideia que está se manifestando no início da jornada de Paus, apostar nisso, se encher de coragem e apostar nisso, vai fazer você perceber que o caminho vai sinalizar para você. É por aqui mesmo, pode vir, estava te esperando. O tio já está esperando ele, orientado pelo oráculo. E a gente tem a última carta do jogo, que é só uma reclamação também, tá? As cartas tenebrosas desse jogo aqui são apenas reclamações, que é o 2 de espadas, que é quando o jovem Orestes está ignorando a treta entre a mãe e o pai. A mãe e o pai estão ali prestes a se matar, eles se odeiam. O pai tentou entregar a filha em sacrifício para uma deusa, para limpar a barra dele. Ele é um filho da puta. E a esposa, que é uma filha de Zeus, a Clitemnestra, ela tá revoltada, tá de saco cheio desse marido, ela já arrumou um amante e eles estão declarando guerra um ao outro. E o jovem Orestes está como? Não quero saber, não quero ouvir, não quero ver. Está em estado de negação. É a negação do conflito, é um não querer enxergar. Esse jogo está reclamando daquilo que nos recusamos a enxergar. E se as outras cartas tenebrosas desse jogo são todas sobre descidas sombras, escuridão, não querer enxergar, né? É mais uma simbologia que se soma a isso. As outras cartas que são luminosas, 2 de fogo, né? E a Imperatriz, a rainha de onde o sol alcança a terra, o jogo está pedindo para você confiar no seu poder criativo, no seu poder de manifestação, no seu lado luz, no seu lado luminoso, e querer ver, querer enxergar, sair dessas trevas. Chega, tá ligado? Ótima semana pra gente e venham jogar. Minha agenda tá reganhada. Já tô marcando pessoas pro início de agosto. Venham, tá? Ainda tem algumas vagas em julho. Ótima semana pra gente. Depois eu boto o vídeo no YouTube, já tô atrasado pro atendimento.